Deus está mostrando amor com disciplina, ou na disciplina da sua igreja. O fato é que Deus se importa muito com o que acontece na sua família. Ele se importa demais com o que acontece na sua igreja. Os cristãos, eles não creem num Deus mítico, num Deus irreal, produto da mente, submisso às inclinações, caprichos e vontades do ser humano. Não, os cristãos não creem nesse tipo de Deus. Os cristãos também tampouco creem num Deus que criou tudo que está aí e em algum momento, depois da criação, simplesmente se desconecta de tudo que ele criou e dizendo, ok, vocês estão por conta própria, se virem, eu vou viver a minha vida agora. O que eu podia fazer para vocês, eu já fiz. Eu dei tudo o que vocês precisam para viver bem. Virem-se. Não, quem prega isso é o deísmo. O cristianismo não prega isso, não defende, não crê nisso. Os cristãos creem num Deus que criou, sustenta e intervém na sua criação e que se revelou especificamente nas Escrituras, a Bíblia. Eu creio que, aí é uma opinião pessoal, permitam-me apresentar a minha opinião pessoal aqui, eu creio que ninguém, ou poucos, da nossa época, apresentaram, entenderam a contundência desses fatos e apresentaram esses fatos de uma maneira tão profunda, tão ampla, tão cristalina, quanto Francis Schaeffer. Já falecido, mas uma das vozes que ainda continuam ecoando. O pensamento de Schaeffer é atemporal. Ele conseguiu entender a hipermodernidade, a pós-modernidade, ou a modernidade líquida, seja lá o que você preferir em relação a esses termos, como poucos cristãos fizeram. A sua obra é colossal e eu quero aqui exibir um trecho do prefácio de um livro chamado O Deus que se Revela. Schaeffer costumava dizer, estou mais certo da existência de Deus do que da minha própria existência. Isso pode parecer estranho ou exagerado, mas ele estava simplesmente reconhecendo o fato de que se Deus não existisse, então ele não existiria. Sua existência é anterior ao nosso tempo, é claro, mas também é anterior a nós no sentido de que ele é nosso Criador. A vida humana é possível para nós porque Deus está vivo. Do mesmo modo, a perfeição moral de Deus é anterior à nossa compreensão de moralidade. O caráter de Deus sempre foi de santidade, bondade, justiça. É pelo fato de Deus ser bom que podemos afirmar que há uma diferença entre o bem e o mal. É pelo fato de Deus ser bom que podemos afirmar que há uma diferença entre o bem... Desculpe, está repetido aqui. É pelo fato de Deus ser bom que podemos nos dedicar à busca da beleza moral. A moral é possível para nós, pois Deus é moral. Assim também o amor de Deus é anterior ao nosso amor. Os elementos da Trindade amam uns aos outros desde a eternidade, desde antes do princípio, como Schaeffer costumava dizer. Por sermos feitos à imagem do nosso Criador, somos criados para amar, criados para ter relacionamentos. Um relacionamento de amor com o nosso Criador e uns com os outros. O amor é possível para nós, porque Deus é amor. É esse Deus que ama, é esse Deus que se revela nas Escrituras, que se importa com a sua família, com a sua igreja. Assim, quando a Bíblia diz, ou quando a Bíblia afirma que Deus ama, ela não está de brincadeira. Ela está falando a mais profunda verdade. E nesse momento aqui, talvez seja prudente, talvez seja até um excesso de zelo da minha parte, mas eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso, eu acho importante fazer isso. Relembrar a que ponto chega o amor de Deus. E eu vou pedir permissão para vocês para exibir mais uma citação, essa um pouco mais longa agora. Desculpe se eu vou esticar um pouquinho na introdução aqui. A fisiopatologia da morte de Jesus. Uma entrevista de Lee Strobel, um jornalista, então ateu, ao Dr. Alexander Methral. Eu fiz só um apanhado dessa entrevista do livro Em Defesa de Cristo. O senhor poderia traçar um quadro do que aconteceu com Jesus na sua morte? Após a última ceia, Jesus seguiu para o jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, com seus discípulos. Ali orou a noite inteira. Antevendo os eventos que ocorreriam no dia seguinte e sabedor do sofrimento que suportaria, foi bastante natural que experimentasse muito estresse psicológico. Os evangelhos contam que ele começou a suar sangue durante esse tempo. Isso não é um mero produto da imaginação de alguém? De jeito nenhum.
Essa é uma condição médica conhecida como hematidrose. É um fenômeno raro e está ligado ao alto grau de estresse psicológico. O que ocorre é que a ansiedade extrema libera produtos químicos que rompem os vasos capilares nas glândulas sudoríparas. Em consequência, essas glândulas sangram um pouco e o suor brota misturado com sangue. Isso tem algum outro efeito sobre o corpo? O efeito disso é que a pele fica muito frágil, de modo que, quando Jesus foi açoitado no dia seguinte, sua pele devia estar muito sensível. Como foi esse açoitamento? Os açoitamentos romanos eram terrivelmente brutais. O comum é que consistissem em 39 chicotadas, mas frequentemente o número era ultrapassado dependendo do humor do soldado que as aplicava. O soldado usava um chicote de tiras de couro trançadas, com bolinhas de metal amarradas. Quando o açoite atingia a carne, essas bolinhas causavam hematomas ou contusões profundas, que se abriam nas chicotadas seguintes. Havia também, presos ao açoite, pedaços afiados de ossos, que cortavam a carne profundamente. As costas ficavam tão maltratadas que às vezes os cortes profundos chegavam a deixar a espinha exposta. As chicotadas cobriam toda a extensão do dorso, desde a nuca até as nádegas e pernas. Era terrível. Continue. Um médico que estudou os castigos infligidos pelos romanos disse: à medida que o açoitamento continuava, as lacerações atingiam os músculos inferiores que seguram o esqueleto, deixando penduradas tiras de carne ensanguentada. Um historiador do século III, Eusébio, descreveu um açoitamento nesses termos: as veias do sofredor ficavam abertas e os músculos, tendões e órgãos internos da vítima ficavam expostos. Sabemos que algumas pessoas morriam desse tipo de suplício antes mesmo de chegarem à crucificação. No mínimo, a vítima sofria dores terríveis e entrava em choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico quer dizer que a pessoa está sofrendo os efeitos da grande perda de sangue. Isso ocasiona 4 coisas. Em primeiro lugar, o coração se esforça para bombear mais sangue, mas não tem de onde. Em segundo lugar, a pressão sanguínea cai, causando desmaio ou colapso. Em terceiro lugar, os rins param de produzir urina para conservar o volume que sobrou. E em quarto lugar, a pessoa fica com muita sede, pois o corpo perde por líquidos para repor o sangue que perdeu. O que aconteceu quando Jesus chegou no lugar da crucificação? Ele deve ter sido deitado de costas para que suas mãos pudessem ser pregadas em posição estendida na viga horizontal. Essa viga era chamada patíbulum, até então separada da viga vertical, que estava fixada no chão de modo permanente. Pregado com o quê? Os romanos usavam pregos grandes, com cerca de 15 centímetros, bem afiados. Com eles atravessavam os pulsos. Era uma posição firme que prendia a mão. Se os pregos furassem apenas a palma da mão, o peso do corpo a rasgaria e ele teria caído da cruz. Por isso, perfuravam os pulsos, que eram considerados parte da mão na linguagem da época. E é importante entender que o prego atravessava o lugar por onde passava o nervo central. Esse é o maior nervo que vai até a mão e era esmagado pelo prego. Que tipo de dor isso teria causado? Você conhece o tipo de dor que sente quando bate o cotovelo e leva um choque? Na verdade, você acertou um nervo chamado ulna. A dor é muito grande quando você o acerta em cheio. Bem, imagine que esse nervo está sendo apertado e esmagado por um alicate. A sensação seria semelhante à que Jesus experimentou. A dor era totalmente insuportável. Na verdade, ela está além da descrição por palavras. Foi necessário inventar uma nova palavra, dor excruciante. Essa palavra significa literalmente da cruz. Veja só, foi necessário criar uma nova palavra porque não havia nenhuma na língua que pudesse descrever a angústia terrível provocada pela crucificação. Depois de ter as mãos pregadas na viga transversal, Jesus foi erguido para que esta pudesse ser colocada sobre a viga vertical, e seus pés foram pregados nesta. Também os nervos dos pés foram esmagados e a dor era semelhante à das mãos. O que essa posição causa no corpo? Os braços ficam imediatamente esticados, os ombros saem do lugar, as juntas se distendem 15 centímetros. Dá para calcular isso com equações matemáticas simples. Isso cumpriu a profecia do Antigo Testamento, no Salmo 22, que predisse a crucificação de Jesus séculos antes dela ocorrer. Ele se refere aqui ao versículo 14 do Salmo 22. E o mais interessante é que esse termo,
usado no Salmo pelo salmista. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Essa locução verbal, estão desconjuntados. E aqui não é academicismo, queridos, eu só quero falar porque isso importa. O verbo utilizado na língua hebraica aqui, na língua hebraica, está num grau reflexivo e intensivo. Isso significa que quem experimenta a ação, o sujeito que experimenta a ação, ele sente essa ação num nível absolutamente severo e grave. Então é muito simples a gente ler aqui, todos os meus ossos estão desconjuntados. O verbo aqui é, eu fui esticado até quase romper o meu próprio corpo. Uma vez que a pessoa está pendurada em posição vertical, a crucificação é uma lenta agonia até a morte, por asfixia. A razão para isso é que a tensão dos músculos e do diafragma deixa o peito na posição de inalar. Para exalar, a pessoa tem que firmar-se sobre os pés para aliviar por um pouco a tensão dos músculos. Ao fazer isso, o prego rasga o pé até se prender contra os ossos do tarso. Depois de conseguir exalar, a pessoa pode relaxar e inalar novamente. Depois tem de empurrar-se novamente para cima, para exalar, esfregando suas costas esfoladas contra a madeira áspera da cruz. Isso se repete até que a exaustão toma conta e a pessoa não consegue mais se erguer para respirar. Ao diminuir a respiração, ela entra no que é chamado acidose respiratória. O dióxido de carbono no sangue é dissolvido em ácido carbônico, fazendo a acidez do sangue aumentar. Isso faz o coração bater de modo irregular. Quando seu coração começou a bater irregularmente, Jesus deve ter entendido que estava chegando a hora da morte e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois morreu, muito provavelmente, de ataque cardíaco. Deus se importa. Deus ama de fato. E é por isso que o seu amor faz com que Ele também discipline e corrija aqueles que Ele ama. Isso jamais pode sair da nossa visão, da nossa perspectiva. As nossas lentes precisam ser ajustadas para essa verdade aqui. Eu gosto muito desse texto de Apocalipse 3,19. Eu corrijo e disciplino aqueles que amam. Vocês se lembram qual é o contexto aqui desse texto? Alguém vai falar, é Apocalipse. Eu sei, é Apocalipse, de fato. Mas Jesus está aqui terminando a sua repreensão às 7 igrejas ali do Apocalipse. E essa aqui é a igreja de Laodiceia. Uma igreja extremamente centrada em si mesma, achando que tudo que ela tem, tudo que ela é o suficiente para representar Deus na terra. E Jesus está falando assim, olha, você está pobre, cego e nu. Eu aconselho que você compre de mim tudo que você precisa para viver a vida e viver a piedade aqui. E Jesus fala, e termina essa repreensão dizendo, eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. E se você olhar a repreensão, ela não é nada agradável. Deus se importa. Ele se importa demais com a sua família. E é sob essa perspectiva que eu quero convidar você a considerar as ordenanças de Jesus colocadas lá em Mateus 18, 15 a 20, para que nós evitemos alguns maus entendidos que têm sido recorrentes na igreja do Senhor Jesus em relação a esse texto aqui. Nós vivemos numa era de suscetibilidades afloradas e Mateus 18 não está preocupado, perceba aqui, Mateus 18 não está preocupado em ser um guia politicamente correto do que fazer na igreja, mas um guia teologicamente correto sobre como nós devemos conduzir as nossas vidas. E quando eu falo de teologicamente correto, eu digo de estarmos em acordo com os pensamentos e estatutos de Deus. É sobre isso que esse texto fala. Ele não tem a pretensão de ser politicamente correto. É por isso que muitas vezes ele assusta tanto. Mas isso não significa que falta amor aqui. Muito pelo contrário, é pelo grande amor de Deus demonstrado na cruz, que nós cantamos agora há pouco, que esse ensino, que essas ordenanças são dadas à igreja. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 18, versículos 15 a 20. Você tem a projeção da versão NVT aí na tela.
mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, na sua própria versão, fique à vontade, ok? Mateus 18, 15 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim, ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. A primeira coisa a perceber aqui, em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente tem que notar aqui é que Jesus não está negando a possibilidade de haver problemas oriundos de ofensas entre os cristãos, entre os membros da sua família. Para pensar na sua casa se existem momentos em que as pessoas têm problemas umas com as outras. Sim ou não? Ok, na família de Deus é a mesma coisa, tá? Não vai ser assim para sempre, mas no momento é. São pessoas imperfeitas que estão num processo, estão sendo educadas, estão sendo transformadas à imagem e semelhança de Jesus. Estamos todos nesse processo, queridos, de sermos transformados. E processo é, por definição, um processo. A gente não pode escapar dele. Ele ainda não está acabado. E aqui, deixa eu fazer um alerta para a gente mesmo. E quando eu falo esse alerta para a gente mesmo, eu me incluo aqui nesse alerta. Eu me incluo no puxão de orelha que eu estou dando aqui. Tá? Os cristãos precisam parar com essa mania de tentar performar uma perfeição que ainda não está consumada. Grande parte dos problemas que nós temos entre nós são as expectativas que eu tenho a respeito do outro e as expectativas que o outro tem a meu respeito. E às vezes as expectativas que eu tenho a respeito de mim mesmo. O Dr. Howard Hendricks, professor do seminário de Dallas, falava que ficar decepcionado consigo mesmo significa ter acreditado demais em si mesmo. E me parece que Jesus está o tempo todo mostrando para a gente que o grande problema do homem é essa tentativa de se mostrar digno perante Deus, mesmo salvos. Um dos grandes problemas é que a gente tenta performar uma perfeição que ainda não está acabada. Ela está sendo trabalhada, ela está sendo produzida, ela está sendo construída naqueles que se abrem, naqueles que se submetem, naqueles que estão dispostos a caminhar com Jesus. Lembra de Paulo falando, quando sou fraco é que sou forte? É exatamente isso. É quando eu começo a enxergar a natureza da minha fragilidade, a natureza das minhas deficiências, as minhas limitações, que eu de fato me abro para ser tratado, para ser corrigido, para ser, digamos, direcionado por Deus para uma nova etapa da vida. Enquanto eu não reconheço o problema, enquanto eu não entendo o que de fato está acontecendo de errado comigo, não tem como tratar. Mas é possível nós emularmos um posicionamento diferente daquele no qual nós estamos de fato. É possível parecer melhor do que eu de fato sou. A gente vive tentando fazer isso o tempo todo. Sejamos sinceros. A gente tenta se vender melhor do que a gente é de fato. Mas diante de Deus não tem essa coisa. Ele nos enxerga e quer que nós nos vejamos como Ele nos vê. Não para acabar com a gente, não para achincalhar com a gente, mas porque é a partir dali que as coisas começam a andar para frente de fato, de verdade. É ali que a graça, de fato, é manifestada. Então perceba, mas nem sempre está acontecendo isso. A gente lida com essas tensões que a gente tem com a gente mesmo e com o outro. Temos expectativas, temos
almejamos algumas metas, estabelecemos alguns padrões, e quando esses padrões, essas expectativas não são atingidas, ou por nós ou pelo outro, tem tensão no ar, não tem jeito. Nem sempre dá certo. É por isso que existe a possibilidade real da gente ofender um ao outro. Eu posso ofender você, você pode me ofender. Essa é uma realidade que nós precisamos admitir. Não queremos que ela aconteça, mas eventualmente isso vai rolar. Eventualmente esse negócio vai acontecer. Agora aqui eu quero fazer um esclarecimento sobre essa história de ofensa. Uma ofensa é sempre fruto de uma ação concreta, de uma ação intencional ou não de alguém. Ela foi materializada, ela é visível ali. Eu consigo perceber, houve um fato que marca essa ofensa, que marca esse desconforto entre duas pessoas aí. Meramente sentir algo negativo por alguém não é prova de ofensa, é prova de antipatia, mas não de que alguém me ofendeu. Se você olha para mim e fala, não simpatizo com o André, eu vou querer saber qual é o motivo. O que foi que eu fiz para que você não simpatizasse comigo? Eu não gosto do seu jeito. Ok, senhor, 50 anos assim, será que tem jeito de mudar? Talvez tenha. Talvez você possa contribuir para que o meu jeito seja aperfeiçoado. Mas perceba, isso não é uma coisa ofensiva. Isso não é uma ofensa. Isso é um sentimento do seu coração que precisa ser trabalhado. E eu, eventualmente, posso receber de você algum subsídio para melhorar. Ofensa é quando eu, de fato, causo mal a você de uma forma ou de outra. Através do meu falar, direcionado a você, através de uma ação, seja lá o que for. Isso é ofensa. Tem um fato concreto ali. Tá? Então a gente precisa ser bastante cuidadoso com os nossos sentimentos, porque ofensas precisam de fatos para serem tratadas. Tá bom? Mas o que Jesus ordena que nós façamos em situações de ofensa? O que devo dizer ao meu irmão quando ele falha comigo? Quando ele erra, quando ele peca contra mim? Ou o que dizer ao meu irmão quando eu sei que ele tem alguma coisa contra mim? Quando alguma coisa aconteceu que o fez se voltar contra mim? Qual deve ser a minha disposição como ofendido ou ofensor? E ofensor, eventualmente. Qual deve ser a postura da igreja diante da pessoa que não se dispõe a perdoar, a se arrepender e tratar de fato o problema e se recusa a resolver essa ofensa, se recusa a resolver um pecado? Onde entra a disciplina aí? É sobre essas questões aqui que Jesus está falando nesse momento. E é interessante que Jesus ele deixa muito claro o que a gente deve fazer. Não há dúvida sobre quais são os passos para resolver um problema com o meu irmão. O primeiro deles, o primeiro movimento que Jesus ordena aqui, o ofendido, se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Perceba aqui que Jesus não está dizendo, deixa quieto, cara, deixa quieto. Sabe por que não dá para deixar quieto? Porque nunca fica quieto. Problemas não tratados são abafados no coração e em algum momento eles vão aparecer. E de uma forma mais dramática. O ofendido aqui, Jesus está instruindo que o ofendido deve procurar o ofensor e tentar conscientizá-lo em particular sobre o seu erro e possíveis consequências desse erro. Agora, por que o ofendido? Não deveria ser o ofensor? Peraí, o cara que ofendeu, ele que vem procurar. Mas é interessante isso aqui, que parece que a ordem de Jesus, eu entendo, pelo que eu tenho estudado e lido aqui, que a ordem de Jesus visa, em primeiro lugar, produzir quebrantamento no coração do ofendido, para que ele não nutra no seu coração aquela indignação que vai frutificar num ressentimento terrível. O ato do ofendido buscar o ofensor quebra o seu coração, quebra o seu orgulho, faz com que ele se movimente numa direção atípica, anormal. O primeiro a ser tratado na ofensa é o ofendido e não o ofensor. Quando a disposição para buscar a solução entra em cena
ele está disposto, ele está se colocando diante de Deus para dizer, ok, o meu coração está indignado, me ajuda a lidar com esse negócio. E à medida que ele caminha nessa direção, existe um outro efeito extremamente saudável nesse processo de buscar o ofensor. É tentar, quando falo de ganhar o irmão, de recuperar o irmão, de salvar o irmão, eventualmente, com o arrependimento desse ofensor, evitar os danos maiores, que problemas maiores surjam na vida daquele irmão por conta do seu erro. Então perceba que o movimento diz o quê? Sobretudo, restauração do coração de ambos e evitar problemas maiores justamente para o ofensor, aquele que causou o problema. A ideia aqui é salvar, poupar o ofensor, caso ele venha se arrepender, salvá-lo de uma experiência danosa, desastrosa em consequência do erro cometido. E aqui não custa nada repetir, queridos. Perceba que o foco aqui é trabalhar, erradicar do coração do ofendido qualquer disposição para brigar ou nutrir ressentimento e poupar o ofensor dos dissabores do seu pecado, caso ele venha se arrepender. É muito interessante isso aqui. Lembre-se, quando Jesus ordena que o ofendido busque, ele está dizendo, começa o processo de restauração, começa no seu coração. O seu coração é que precisa liberar perdão. Sem isso, o sujeito pode se desdobrar, se rasgar na tua frente pedindo perdão. Não vai acontecer. A busca, ela envolve justamente esse projeto de quebrantamento, que faz com que o ofendido chegue disposto a um diálogo santo, amigável, direcionado pelo Espírito de Deus. E aqui entenda, não se trata aqui de fazer as pazes com o dedinho, com o mindinho, ok? Dá o dedinho aqui, vamos fazer amizade, vamos fazer a paz. Resolveu. Isso é coisa que a gente fazia quando estava no jardim da infância. Não é essa a questão aqui. Mas de procurar entrar em entendimento para que tanto o coração de um quanto o coração de outro sejam poupados dos danos, do erro e do ressentimento aqui. Por isso mesmo, esse primeiro movimento também admite uma ação em sentido contrário. Aquilo que eu falei agora há pouco. O ofensor que procura o ofendido pelo seu erro. Isso não está nesse texto, mas está no Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. O Senhor Jesus fala, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Note que Jesus cobre todos os flancos do problema aqui. Se sou ofendido, devo buscar o ofensor para cuidar do meu coração e do dele também. Se eu sou o ofensor, devo buscar o ofendido para cuidar do coração dele e do meu também. Não tem escapatória. Não tem nenhuma alínea que permita alguma exceção. Não tem cláusula de exceção aqui. Percebe o amor de Deus atuando aqui? Dá para perceber o amor de Deus, o cuidado de Deus com a sua família atuando aqui? Será que Deus está tão interessado em massacrar as pessoas ao dar essas ordenanças? Ou Ele está literalmente dando as instruções básicas para que a família viva bem, para que a família acerte as suas diferenças quando elas existirem? O verdadeiro amor cristão, ele fica escancaradamente evidenciado quando a indignação que o ofendido experimenta é menor que o pesar que ele sente pelo seu ofensor. É sempre assim. É sempre assim. Você quer ver um exemplo disso? A restauração de Pedro por Jesus após a negação dele. Pedro negou Jesus. Não conheço o cara, não sei quem é, não me confunda com ele. Estou aqui de bobeira, estava passando, saí de casa, achei legal aqui toda essa várzea em torno desse nazareno aí, estou vendo o que vai dar, eu quero ver sangue, entendeu? Ele tenta se desconectar de Jesus da forma mais baixa e covarde possível. Sendo que um pouco antes ele falou assim, eu dou conta, Jesus. Pedro, pedra, rocha e fé. Comigo ninguém tasca.
Comigo é na espada. E Jesus fala: Pedro, você não vai dar conta, cara. Admita que você não vai dar conta. Admita. Seja honesto com você mesmo. E ele não dá. Chega à noção de si mesmo da forma mais terrível possível. Mas é interessante ver o cuidado de Jesus depois da ressurreição. Lembram lá do encontro no Mar da Galileia? Churrasquinho na praia, dia interessante, conversinha em volta da fogueira. Jesus pega Pedro ali, chega do lado e fala: olha, Pedro, você me ama? Você sabe que eu te amo. Primeira vez. Daqui a pouco, a segunda. E quando chegar na terceira, Pedro: ai, essa terceira vez dói. Mas ele fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E ali Pedro tem uma noção clara de que o amor dele não era do tamanho que ele imaginava que era. E quando Jesus ouve isso: o Senhor sabe que eu te amo, Jesus fala: cara, vai e apacenta as minhas ovelhas, porque é a partir de agora que eu vou te usar. Porque agora você entendeu quem você é. E você entende quem eu sou. E é a partir de onde você está que eu quero usar você. É por aí que tem que começar, Pedro. Que bom. Vai apacentar as minhas ovelhas, cara. Para com esse negócio de voltar a pescar. O teu negócio é pescar homens. E quando você vê Pedro lá em Atos, nos capítulos 2, 3, você fala: cara, é outro homem. É outro homem. Não, é um homem que sabe quem ele é e age debaixo do poder de Deus agora. Fantástico. Fantástico. Restaurado, recuperado. Não ficou preso à ofensa, não ficou preso ao pecado. Fantástico isso aqui. Agora é importante você ver, vamos andar aqui um pouquinho, o importante é ver quem é o mediador entre as partes aqui. Quem é o mediador entre as partes aqui? Quem você acha que é? Entre o ofensor e o ofendido. Quem media isso? Alguém quer arriscar um palpite? Valendo um chocolate que eu entrego depois? Para tentar adoçar um pouco aqui esse momento? Quem é o mediador? No primeiro movimento, aliás, é importante falar que nesse primeiro momento aqui a conversa tem que ser em particular, justamente para não expor o irmão ofensor caso ele venha se arrepender. Eu não tenho por que fazer propaganda do pecado dele. Até porque se ele se arrepender, não há porquê, não há motivo mesmo para fazer propaganda. Mas perceba, quem é o mediador aqui? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Pessoas submissas a Deus não precisam de nada além da palavra de Deus e do direcionamento do Espírito Santo para resolverem as suas diferenças, queridos. Não precisamos. Sabe quando a mediação humana aparece? Quando o coração endurece. É aí que é a mediação humana, aí que as testemunhas têm que chegar, porque a coisa está começando a ficar um pouco mais complicada. E isso pode acontecer. Por isso mesmo Jesus ordena o segundo movimento. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. O ofendido aqui deve insistir em procurar o ofensor e tentar conscientizá-lo sobre o seu erro. Todo aquele processo do primeiro movimento está sendo repetido aqui. O que muda aqui é que essa resistência do ofensor precisa agora ser exposta. Eu falei que Mateus capítulo 18 não é politicamente correto. E essa exposição não visa envergonhá-lo, não visa colocá-lo para baixo, visa constrangê-lo. Constrangê-lo para que ele reaja com arrependimento. O constrangimento de estar diante do ofendido e diante de mais uma ou duas pessoas que estão testemunhando a tentativa de resolver o problema, deve mexer com ele e dizer: cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu estou resistindo em admitir o meu erro e tratar desse problema? Sendo que essas pessoas estão vindo aqui em amor, supondo que estão indo em amor mesmo. A gente precisa lembrar que é sempre em amor. Mas perceba que a ideia é constranger para que ele... Cara, eu preciso reagir a isso de uma forma diferente.
É a ideia de dialogar, a ideia de tratar, a ideia de, tá bom, não deu certo a sós. Quem sabe com 2 pessoas aqui a gente consegue se acertar agora. E a ideia é que o coração seja quebrado. A ideia é que o coração seja quebrantado. Cantamos quebrantado aqui. A ideia é que o coração seja moído na presença de Deus, que haja assim choro, que haja assim arrependimento, para que haja reconciliação. É aquele momento de Pedro com Jesus ali na praia comendo um churrasquinho enquanto o coração é restaurado. Talvez precise de gente ouvindo, vendo, acompanhando. Tá certo, resolveu, estamos em paz. A paz entre nós foi selada, os problemas foram resolvidos, acabou. Celebremos a Deus, louvemos a Deus e não se toca mais nesse assunto. Mas, às vezes, a dureza do coração, ela insiste em permanecer ativa. O coração do homem é cheio de artimanhas. E é por isso que Jesus ordena o 3º movimento, sempre que necessário. Sempre que necessário. O ofendido deve apresentar o problema à família da fé, à igreja. Queridos, tentei resolver sozinho. Não deu certo. Ele não aceitou. Chamei mais 1 ou 2 pessoas para comigo conversarmos e tentarmos acertar. Ele não aceitou. Estamos aqui, o problema é esse, e eu não tenho mais como resolver isso sem a ajuda dos irmãos. Podemos nos reunir em torno desse problema para lidar com ele? Agora, pode parecer que não, mas essa é a última tentativa, e muitas vezes dramática, de tentar recuperar, de tentar ganhar o irmão ofensor através do arrependimento. E eu entendo que aqui as igrejas têm falhado demais. Existem 2 tipos de disciplina eclesiástica, não bíblica, eclesiástica, uma eclesiologia má, né? Uma visão incorreta das Escrituras. Existem 2 tipos de disciplina disponíveis por aí. Uma é a Velozes e Furiosos, em que você não trata o coração da pessoa, você simplesmente a pune. E tem aquela outra, tudo por amor, que você também não trata a pessoa e, em nome do amor, você também não a corrige. As 2 estão erradas, porque disciplinar envolve desconforto, sim. Envolve ferro afiando ferro, sim. Não adianta. Em casa, nós maridos com as nossas esposas. Eu lembro de uma vez aconselhando conversando com um casal, recém-casado, ele virou para mim: André, você acredita que a gente nunca teve uma discussão? Eu falei: problemas. Eu falei, como é que é? 1 ano de... A gente não tem problemas. Eu falei: quantas vezes vocês conversam por semana? A gente consegue se encontrar só no sábado, por conta da rotina do trabalho. Eu falei: está explicado. E o que vocês fazem no sábado? A gente vai no cinema. A que hora que vocês conversam? A gente troca uma ideia aí. Percebe? Pessoas que se relacionam, pessoas imperfeitas que se relacionam, atritam uma na outra. Ou se atritam. A questão é que os cristãos têm a chave para resolver os atritos. O ponto é se nós queremos ou não utilizá-los, se nós estamos dispostos ou não a utilizá-los. E essa última instância aqui é aquele momento dramático em que você está vendo o sujeito vai fazer uma grande besteira na vida dele e você está gritando: cara, não faça isso. Você vai arruinar a sua vida. É o momento em que nós nos sentamos à mesa, conversa de família. Todo mundo em volta da mesa, discutindo. É intervenção mesmo. Você está vendo o que você vai fazer com a sua vida? Você está vendo o que vai acontecer? Não faça isso, não se entregue a isso, não prossiga nesse caminho, isso é mal, isso vai te causar transtornos terríveis. Deus não quer isso para você, nós te amamos, não faça isso. É um clamor, na verdade. Não é trazer a pessoa aqui na frente, nós vamos agora disciplinar o irmão Chiquinho,
porque o irmão Chiquinho caiu em adultério. Nós vamos disciplinar aqui o nosso irmão Juquinha, porque o Juquinha fornicou. Nós vamos disciplinar aqui a irmã X, o irmão, porque fizeram isso, fizeram... Não é isso. Não é isso. Mas como comunidade, a gente se reunir em torno daquela pessoa, pegar nos ombros, chacoalhar e falar, querido, não faça isso com você. Você está vendo o buraco no qual você vai se enfiar. Você está vendo a dinâmica de vida que está colocada à sua frente, se você insistir em permanecer com o seu coração endurecido. O desejo nunca deve ser envergonhar, repito, mas provocar aquele constrangimento real que gere quebrantamento e arrependimento reais. O que Jesus está ordenando aqui é essa conversa franca, essa conversa honesta, amorosa, mais firme, que confronte não só o erro do ofensor, mas também a dureza do seu coração, porque aqui, agora, somado à ofensa, tem a dureza do coração. E caso ele se arrependa, caso haja quebrantamento, o que a gente faz? Festeja. Aleluia! Oh Senhor, que alívio! Que bom! Abraça o sujeito, dá um ósculo santo nele, sai para almoçar, vai comer um galeto, vai comer um chinês e celebra aquela vida restaurada diante de Jesus. Essa é a ideia aqui. É que a gente celebre. Celebre alguém que rompeu com a dureza do coração, reconheceu o seu erro, pediu o perdão, trabalhou com restauração sempre que necessário. Lembra do caso de Zaqueu, o publicano? Hoje houve salvação nessa casa, Jesus falou. É celebração, é vida que está acontecendo. Quando alguém se arrepende do nosso meio, queridos, deve ser motivo de festa. Quando alguém reconhece os seus erros e se submete ao senhorio de Jesus, deve ser motivo de contentamento. Ninguém tem o direito de olhar de cima para baixo e dizer, mas você, hein, cara? Ainda bem que você arrependeu, porque senão, faça-me favor, né? Festa, celebração, contentamento. Mas Jesus aqui apresenta uma outra possibilidade. O ofensor pode resistir a este terceiro movimento. E caso ele permaneça, caso ele se feche nele mesmo, ficando irredutível em relação ao seu erro, a igreja tem o dever de tomar uma postura que é grave, sim. Passar a tratá-lo como gentil e publicano. Aí você vai falar, André, o que isso significa nos dias atuais? Eu diria para você que o significado disso é dramático, inclusive nos dias atuais. O ofensor agora ele deve ser tratado como alguém que ainda não foi alcançado pela graça de Deus. Como alguém que ainda não entendeu o que é a salvação. Alguém que ainda não foi alcançado pela cruz. Que ainda não se rendeu à cruz. Que ainda não entendeu o que é o amor de Deus ali, demonstrado ali na cruz. Porque as suas disposições não demonstram uma mente, um coração sintonizados com Deus e transformados pelo amor de Cristo. Uma das coisas mais impressionantes que eu ouvi de alguém uma vez, que ele lutava contra um ofensor, com alguém que tinha ofendido, que a tinha ofendido, foi dizer assim, eu não posso perdoar essa pessoa. E eu falei, qual é a vantagem de mantê-la, de achar que você consegue mantê-la escrava do seu coração ao não perdoá-la? E detalhe, e isso era um fato, você é uma pessoa que foi perdoada de um pecado complexo. Tinha adulterado. E não conseguia perdoar uma ofensa de um parente próximo. Ao ponto de entrar numa amargura terrível. Falei, desculpe, como você, que teve o seu casamento restaurado depois de ter adulterado, não consegue perdoar uma ofensa de alguma coisa dita, alguma coisa infeliz dita fora do tempo? Como assim?
ainda não entendeu, ainda não assimilou o que significa o amor de Cristo na cruz, não tem a mente de Cristo. Trate-o como alguém que ainda não entendeu o Evangelho. Prega o Evangelho de novo para ele. Fala, deixa eu te falar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Começa do zero. Começa do zero. E se precisar, usa fantoche. Não tem perigo. Sem ironia. Tá? Faz o mais objetivo e claro que ele puder entender. Porque ainda talvez não tenha entendido. Talvez não tenha entendido. Ou simplesmente, realmente, seja um coração endurecido que precisa ser esmagado aí pelo amor de Deus. Em segundo lugar, ele não deve ser tratado mal também. Porque muitas vezes as pessoas confundem. Agora vamos tratar esse cara como se fosse Beelzebu na terra. Não é essa a ideia. Ele não deve ser tratado mal e também não deve ser impedido de frequentar a igreja, como muitas vezes as pessoas fazem. Mas ele deve ser tratado como alguém incapaz de viver em comunhão cristã verdadeiramente plena. Ele não tem competência, ele não tem condições para isso. E não para por aí. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Nós podemos dizer aqui que há um quarto movimento. Esse aqui é um movimento extremamente grave, mais grave até que os anteriores. Jesus está afirmando aqui que essa decisão da igreja em relação ao ofensor nada mais é que a manifestação do que já foi decidido no coração de Deus sobre esse mesmo ofensor. O que a igreja está decidindo aqui é algo que ecoa o coração de Deus. Isso é muito sério. E o significado disso é simples, é muito simples. O ofensor ele passa a não contar mais com as prerrogativas de proteção sobrenatural de Deus para com a sua família e a igreja. Acreditem, o fato de pertencermos ao corpo nos coloca debaixo de um guarda-chuva de proteções que a gente nem faz ideia do tamanho. E o que Jesus está falando aqui é que quando essa pessoa for desligada, Deus vai passar a operar com ela numa temperatura diferente. É quase como se Deus chegasse e falasse, deixa comigo que agora o papo é outro. A temperatura é outra. A frequência vai ser outra. Para tentar quebrar um coração impenitente que não se arrepende. Queridos, como Paulo disse em Gálatas 6,7, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. De Deus não se zomba. Agora, felizmente, sempre há possibilidade de restauração. Eu já vi vários casos que foram desligados e depois foram religados. Foi difícil, foi doloroso. Mas foi um processo de aprendizado precioso na vida dessas pessoas. É sempre possível, mas é sempre mais complicado. Deus se importa conosco, mas algumas vezes as pessoas parecem preferir que não. Pois querem viver a sua vida do seu jeito, reconhecer, sem reconhecer os seus pecados, sem ter os seus pecados tratados. São pessoas que desejam uma divindade que se importe com as suas vidas, mas não se importe com os seus erros. Queridos, isso não existe. Um Deus que se importa com a sua vida e não se importa em corrigir você, não é o Deus da Bíblia. É qualquer outra pseudo-divindade aí, mas não é o Deus cristão. Não é. Não é. Deus se importa. E quem ama de verdade, importa-se integralmente com o objeto do seu amor. Para não ficar só na teologia, embora eu acho que esse texto seja muito prático, eu quero dar aqui algumas sugestões. Na verdade, quero relembrar algumas ordenanças aqui que o Senhor Jesus nos deu nesse texto. Nossa missão, se decidirmos aceitá-la. Você não é Ethan Hunt. Mas eu espero sinceramente que todos nós aceitemos essa missão, que está longe de ser impossível. Está longe de ser impossível. Primeiro, vamos nutrir disposição para perdoar sempre. Como é que a gente faz isso? Buscando a Deus e a sua palavra independência.
não independência, em espaço-dependência. Nutrindo a disposição para pedir perdão sempre, eu só consigo entender a gravidade das minhas fragilidades, dos meus erros, quando eu estou em sintonia com meu Pai. O que é na minha relação com Deus que eu percebo as mancadas que eu dou. Como eu disse para vocês, a gente tende a se achar melhor do que a gente é. E vou te dizer uma coisa, às vezes eu não percebo certas coisas erradas que eu faço. Lembra dos pecados ocultos? Eles existem, viu? A gente precisa, às vezes, tomar conhecimento deles, ter essa relação mais próxima com Deus. Terceiro, quando ofendidos, procuremos o ofensor de forma cuidadosa, zelosa, particular, guiados pelo Espírito, na busca de resolução que erradique do nosso coração aquela disposição a alimentar o ressentimento e que também acabe por poupar o ofensor de danos colaterais, caso ele se arrependa. Não estamos preocupados apenas com o nosso coração, mas com o coração do outro também. 5. Não vamos alimentar ressentimentos com Deus e nem nos desanimarmos quando formos exortados e disciplinados por Ele. Provérbios 3, 11 e 12 diz o seguinte: Filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir. O Senhor corrige quem Ele ama. Eu já queria chamar o pessoal do louvor para a gente terminar. Por favor, venham. 6. Não nos esquivemos de tratar o pecado como pecado sempre. Seja no primeiro, segundo, terceiro e eu diria talvez quarto movimento. Não nos esquivemos de tratar o pecado do ofensor que endurece o coração. Não desistamos de interceder pelo ofensor que endurece o coração. A lista poderia ser ainda maior. Mas só isso aqui já está bom para começar bem a missão. A missão não é impossível. E essa mensagem não vai se destruir em 5 segundos. Que Deus toque no seu coração, no meu coração, para que essa comunidade seja conhecida como uma comunidade que ama de fato como Deus ama, que lida com os problemas de forma bíblica, porque eles virão, eles existem, e que não foge da responsabilidade de, assim, dessa forma, dar um correto testemunho de quem é Deus para uma humanidade que está completamente perdida, sem referenciais, melindrada, cheia de suscetibilidades, cheia de vícios com o politicamente correto, e que não sabe o que significa viver uma vida de fato e de verdade. Você aceita a missão? Aceita? Vamos orar. Não está em nós, Pai, essa disposição. Somos preocupados demais conosco mesmos, mais do que a gente pode e quer admitir. Mas que bom que o Senhor nos vê como somos e nos quer conscientizar de onde estamos, para que através dessa conscientização nos rendamos ao Senhor, dizendo para Ti: Senhor, eu não dou conta sozinho, e a gente não dá mesmo. E com a Tua ajuda, Pai, busquemos construir entre nós, com a Tua ajuda entre nós, para a honra e glória do Teu nome, uma sociedade que sabe resolver os seus problemas de forma bíblica. Pai, ajuda-nos nessa disposição. Que essa missão nada impossível seja recebida com alegria no coração de cada um. É só o Senhor que pode fazer isso. Só o Teu Espírito que pode movimentar-nos nessa direção. Há muito ainda que estudar sobre disciplina, mas a gente precisava começar de algum lugar. E eu Te agradeço por o Senhor deixar tão claro o que a gente deve fazer. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.